Você já sentiu que está vivendo, mas não está realmente aqui? As paredes estão ali, as pessoas também, até a rotina segue. Mas dentro de você existe um silêncio que não passa. Um buraco quieto, profundo, incômodo. Não é ausência de som, é ausência de escuta. O tipo de silêncio que não liberta, mas sufoca. É quando a alma começa a gritar, mas ninguém percebe. Nem você, porque aprendeu a sobreviver em meio a ruídos. Ruídos de expectativas, obrigações, distrações. Ruídos que escondem o que você não quer mais sentir. Mas o corpo sente, a mente pesa e o tempo escorre. Cuidado com os vazios barulhentos, aqueles em que você parece estar bem, mas por dentro está cansado de fingir força. Cuidado com a armadilha de sorrir por fora, enquanto se cala por dentro. A vida moderna ensina a silenciar o que incomoda, como se ignorar o incômodo fosse sinal de maturidade, mas não é. Silenciar a dor sem escutá-la é como cobrir uma ferida com uma roupa bonita. Ela segue infeccionando, mesmo invisível, e um dia transborda. Transborda em raiva, em exaustão, em doenças que ninguém explica, em decisões que machucam você mesmo. O erro invisível que muitos cometem é confundir resignação com serenidade, achar que suportar em silêncio é nobreza, que aguentar tudo calado é sinal de equilíbrio. Não é. Não é isso que os estoicos ensinaram. Os estoicos não se calavam por fraqueza. Eles se silenciavam por domínio interior, por lucidez. Eles sabiam que gritar não é o único jeito de responder à dor. Às vezes, o verdadeiro grito está na coragem de escutar o que o mundo inteiro tenta abafar. Escutar o que dói. Escutar o que precisa mudar. Escutar o que ainda pulsa, mesmo esquecido. A paz interior começa no instante em que você para de lutar contra o que sente, quando você respira e apenas observa. Observa o desconforto, sem julgar. Aceita o que sente, sem tentar apagar. E depois age, não com impulso, não com pressa, mas com presença. Os estoicos chamavam isso de liberdade, porque quem age no tempo certo, com clareza, não precisa reagir para provar força. A força está em ficar, em sustentar o silêncio certo, em não fugir do que precisa ser ouvido. Experimente agora. Feche os olhos por um momento, respire fundo, observe o que você está sentindo, sem tentar entender, sem tentar mudar, apenas sinta. Depois, aceite. E por fim pergunte, o que eu posso fazer com isso? Sem me machucar mais. O que te cala hoje gritará amanhã se você não aprender a escutá-lo em paz. O tempo não perdoa os silêncios não vividos, e não há paz possível enquanto sua verdade interior estiver sufocada por medos antigos. Mas há um caminho, e começa aqui, dentro, em silêncio, em você. A raiva contida é a semente da autodestruição. Há uma raiva que não grita, uma raiva que se instala no fundo do peito, escondida atrás de sorrisos forçados, de silêncios educados, de respostas que nunca dizem o que se quer dizer. Essa raiva mora nos detalhes, na rigidez do maxilar, na tensão entre as omoplatas, no aperto no estômago ao ouvir uma injustiça que você não teve força para confrontar. Ela não explode, ela implanta raízes, cresce devagar e aos poucos corrói. Epicteto dizia que a ira é como um fogo, precisa de ar para crescer. Quando alimentamos esse fogo com reações impulsivas, ele consome tudo ao redor. Mas quando sufocamos o fogo com repressão silenciosa, ele muda de forma e começa a queimar por dentro. Transforma-se em impaciência crônica, em críticas silenciosas, em afastamentos disfarçados de indiferença. Raiva contida não desaparece, ela se transforma e quase sempre ela volta contra você. Pessoas centradas também sentem raiva. A diferença
é que elas escutam o que está por trás do impulso antes de agir. Elas não negam o incômodo, elas investigam, porque entendem que a raiva muitas vezes é a dor tentando se defender, é a frustração querendo ser ouvida, é o passado não resolvido querendo se vingar do presente. A raiva não é vilã. O problema é o que fazemos com ela, ou o que deixamos de fazer. Existem sinais quase invisíveis de que você perdeu o centro. A forma como você reage a um tom de voz. O jeito como revive discussões na cabeça, tentando vencer debates imaginários. A memória seletiva que distorce o passado para justificar o ressentimento do agora. Isso não é equilíbrio. Isso é o corpo te avisando que algo precisa ser visto, que algo dentro de você não está em paz. Pergunte-se, qual foi a última vez em que você quis gritar, mas engoliu? Qual verdade você abafou para manter a aparência de controle? Anote, escreva, dê forma ao que ficou preso. Às vezes, só ao nomear a dor, ela começa a se dissolver. Isso não é fraqueza, é lucidez. Porque não há nada mais destrutivo do que se violentar em nome da boa convivência. E não há nada mais estoico do que transmutar a raiva em clareza silenciosa. A serenidade não é ausência de raiva. É a arte de escutar a raiva sem se tornar refém dela. É transformar o fogo em luz e não em cinzas. A autossabotagem financeira, como reflexo da falta de alto valor. Algumas pessoas não gastam por impulso. Elas gastam porque, por dentro, estão tentando comprar algum tipo de alívio. Um descanso emocional, uma sensação de merecimento. Outras acumulam, guardam como se o mundo fosse ruir a qualquer instante, não por planejamento, mas por medo. Medo de faltar, medo de depender, medo de se sentir pequeno outra vez. No fundo, gastar demais ou guardar demais são só dois lados da mesma ferida. A dificuldade de se sentir seguro em si mesmo. Quando você não reconhece seu próprio valor, o dinheiro passa a ser um espelho distorcido. Você usa ele para compensar o que não sabe dar a si mesmo: aprovação, carinho, reconhecimento. E sem perceber, começa a tomar decisões que não protegem seu futuro, mas protegem a ilusão de que você está no controle. A dor de não se sentir suficiente cria escolhas inconscientes. Você compra para se distrair, ou economiza de forma doentia para tentar se proteger. Mas no fim, o que você está tentando proteger é a sua fragilidade emocional. Epicteto falava sobre isso de forma simples e simbólica. Ele dizia que devemos beber o vinho como se a taça pudesse quebrar a qualquer instante. Isso não é pessimismo, é presença, é lembrar que tudo é transitório e que o valor real não está na taça, mas em quem segura a taça. Quando você entende isso, para de usar o dinheiro para tentar se provar. Você começa a fazer escolhas mais centradas, mais conscientes, mais alinhadas com quem você realmente é, e não com o que você está tentando esconder. Olhe para suas decisões financeiras mais recentes, não com julgamento, mas com honestidade. Pergunte a si mesmo: essa escolha foi feita a partir da minha calma ou da minha carência? Eu investi com clareza, ou gastei tentando anestesiar algo? Eu acumulei por sabedoria ou por medo de não ter valor sem isso? O dinheiro, nesse contexto, deixa de ser um vilão e passa a ser um espelho, um reflexo silencioso da sua relação com você mesmo. Quando você se reconhece como suficiente, o dinheiro volta ao seu lugar. Um recurso, não uma prova, não uma fuga, não uma identidade, apenas um meio para expressar quem você é, e não para esconder quem você não quer sentir que é. A verdadeira abundância nasce quando você percebe que seu valor não está naquilo que você tem, mas na serenidade com que você lida com aquilo que pode perder. Quando a mente não para, a prisão da superconsciência. Há um tipo de cansaço que não se cura com sono, um tipo de exaustão que não vem do corpo, mas da mente que nunca desliga.
Pensamentos que se atropelam, lembranças que voltam sem serem chamadas, preocupações que se multiplicam antes mesmo de acontecerem. É como viver preso num quarto com luzes acesas o tempo todo. Mesmo quando o mundo está em silêncio, por dentro tudo continua ruidoso. A mente hiperativa nem sempre é sinal de inteligência. Às vezes, é apenas um sintoma de vigilância crônica. Quando o sistema nervoso vive em alerta constante, qualquer pausa parece perigosa. Estar presente parece perigoso, porque a mente se acostumou a correr para fugir da dor, correr para buscar alívio, correr para não encarar o que o silêncio revela. A neurociência emocional mostra isso. O excesso de dopamina nos prende no modo busca. Sempre há algo a alcançar, sempre há algo a resolver. Mas nunca há descanso, nunca há agora. O agora se torna insuportável para quem nunca aprendeu a habitar o próprio corpo sem distração. E é por isso que o silêncio, muitas vezes, assusta. Porque ele tira as muletas da fuga. Ele traz à tona tudo o que foi adiado, negado, anestesiado. Mas o silêncio também cura, porque quando você silencia o externo, o sistema interno começa a se reorganizar. A atividade da amígdala cerebral diminui. O alarme emocional silencia. O corpo volta para o eixo. E você se reencontra com o que ainda está vivo aí dentro. Você não precisa entender tudo. Não precisa resolver tudo agora. Precisa apenas estar inteiro no que está acontecendo. Sem pressa. Sem cobrança. Sem distrações. O primeiro passo para sair da prisão mental é perceber que você está nela. O segundo é experimentar a liberdade de não fazer nada por um tempo. Nem fugir, nem buscar, nem controlar. Apenas estar. 1 hora por dia. Sem celular. Sem voz. Sem tarefas. Apenas você com você. A presença consciente é um antídoto, não um milagre, mas um espaço sagrado onde a cura começa a ser possível, onde o corpo respira com mais leveza, onde a mente, mesmo que por breves instantes, aprende a descansar. A paz não está no fim da lista de tarefas, ela está na pausa entre um pensamento e outro, e só quem ousa habitar esse espaço vazio descobre o quanto ele é cheio, cheio de vida, de verdade, de si mesmo. O corpo também grita quando a dor emocional se torna física. Nem toda dor física vem de um acidente, nem toda enxaqueca é apenas cansaço, nem toda insônia é apenas excesso de trabalho. O corpo fala, e às vezes ele grita. Quando a alma já tentou de todas as formas ser ouvida, é o corpo que assume a função de mensageiro. Ele carrega as tensões que não foram expressas. Ele transforma em dor aquilo que foi silenciado. Ele trava o movimento onde a vida deixou de fluir. A dor nas costas pode ser o peso de responsabilidades que você nunca escolheu carregar. A rigidez no pescoço, a dificuldade de olhar com flexibilidade para algo que você ainda não aceitou. A gastrite, talvez, seja a raiva engolida. A ansiedade, o medo disfarçado de prontidão. O corpo tem memória, e quando a mente tenta esquecer, ele lembra em forma de sintomas, de repetições, de limites que não existiam antes, mas que agora te forçam a parar. Marco Aurélio dizia que a alma se contorce quando deseja controlar o incontrolável. E é exatamente isso que o corpo faz. Ele se contrai, ele tensiona, ele adoece, porque você está tentando segurar o que precisa soltar, está tentando controlar o que não depende de você, está tentando sustentar um personagem que não aguenta mais representar. Não é o estresse que te adoece, é a desconexão, é o abandono de si, é o esforço de parecer bem quando já não se está inteiro há muito tempo. O corpo não é um traidor, ele é um aliado, um guardião da sua verdade mais íntima. Ele não cobra, ele revela, mas para isso é preciso escutá-lo sem medo, sentar em silêncio e perguntar: onde está doendo? E o que essa dor está tentando me dizer? O estoico não ignora o corpo, ele o observa com presença.
Ele compreende que cada sintoma é uma mensagem cifrada, uma tentativa do inconsciente de encontrar caminho. Feche os olhos, respire fundo e vá até onde dói. Não para curar de imediato, mas para se aproximar, para se escutar, para se permitir sentir sem julgamento. A cura começa quando o corpo deixa de ser apenas um veículo e passa a ser um templo, um espaço sagrado onde sua alma encontra voz e a dor, finalmente, encontra escuta. A ilusão do autocontrole, que vira prisão interna. Existe um tipo de controle que não protege, ele aprisiona. Não é o controle firme e consciente dos estoicos, mas um controle tenso, disfarçado de maturidade. Um controle que suprime impulsos, que censura emoções, que força um sorriso quando tudo o que existe dentro é desespero contido. É o tipo de controle que te faz parecer forte, enquanto implode por dentro. A repressão constante não é força, é sobrevivência. E sobreviver não é o mesmo que viver. A maioria das pessoas confunde autocontrole com repressão. Acreditam que sentir raiva é sinal de desequilíbrio, que demonstrar tristeza é fraqueza, que mostrar vulnerabilidade é dar poder ao outro. E então, constroem fortalezas emocionais onde ninguém entra, nem mesmo elas. Vivem num campo de batalha silencioso onde o inimigo é o próprio sentir. Evitam conflitos externos, mas alimentam guerras internas. E um dia, cansam. Porque quem se reprime demais, explode, ou adoece, ou some de si. O verdadeiro domínio, como ensinavam os antigos, é suave. Não é rigidez, é presença. Não é ausência de emoção. É maturidade emocional para acolher o que se sente sem deixar que isso decida quem você é. O estoico não apaga o fogo, ele aprende a dançar com ele. Não sufoca a dor, ele caminha com ela até que a dor se dissolva em sabedoria. O controle que liberta não é o que sufoca os sentimentos, mas o que permite que eles existam sem dominar as ações. Você não precisa ser pedra para ser forte, pode ser rio, pode ser vento, pode ser silêncio, e ainda assim manter sua integridade. A força real é fluida. Ela sabe quando falar e quando calar, quando ceder e quando sustentar, quando se recolher e quando se expor. A força real não exige máscaras, ela nasce do autoconhecimento, de saber o que te afeta, o que te move, o que te paralisa. E escolher com lucidez como responder a isso tudo. Evitar o conflito com os outros à custa do conflito consigo mesmo é traição. É uma forma sutil de abandono, porque o que você reprime não desaparece, apenas muda de lugar e um dia cobra o preço. Cobrança silenciosa, mas constante, que se manifesta em irritação sem motivo, em falta de motivação, em afastamentos que você não consegue explicar. O controle verdadeiro é libertação, não prisão. É quando você sente tudo e ainda assim escolhe com serenidade. É quando você se permite ser humano, sem deixar de ser inteiro. A espiritualidade silenciosa que cura sem falar. Existe uma espiritualidade que não precisa de palavras. Ela não depende de rituais elaborados, de discursos inspiradores, de promessas de salvação. É uma espiritualidade que nasce no silêncio, no instante em que você se recolhe, no momento em que você respira fundo e simplesmente está presente, íntegro, conectado, com o que sente, com o que é, com algo maior que você e que ao mesmo tempo é você. O silêncio verdadeiro tem frequência, tem presença. Ele não é ausência de som, é presença de essência. Ele alinha, ele cura, ele organiza o que estava disperso, ilumina o que estava encoberto. Quando você silencia por dentro, algo começa a se alinhar. As máscaras caem, as vozes externas perdem força e pela primeira vez você escuta algo mais sutil, algo mais profundo, o som do seu próprio ser. Thich Nhat Hanh dizia: o silêncio é essencial, precisamos do silêncio para tocar as almas. E é isso, o silêncio não é uma fuga,
É uma ponte entre o que você mostra e o que você sente, entre o que você acredita e o que você vive. Ele é a morada da presença, a casa da alma. E quando você encontra esse lugar dentro de si, as urgências do mundo deixam de te dominar, porque você se encontra. E quem se encontra já não precisa provar nada. Respirar com consciência é uma oração. Estar inteiro num momento simples é um ato sagrado. Inspirar com estou aqui, expirar com estou em paz, isso é reconexão. É cura sem espetáculo. É espiritualidade que não precisa convencer ninguém, porque já é suficiente em si mesma. E quando isso acontece, quando você volta para si, percebe que não está mais sozinho, porque no silêncio tudo se revela, inclusive a sua verdade. A paz não vem do que você alcança, ela vem do que você solta, e o silêncio é o espaço onde esse soltar acontece. Um espaço onde a alma pode respirar sem medo, onde você deixa de ser quem precisa ser e volta a ser quem sempre foi, inteiro, silencioso, presente e, finalmente, em paz. A repetição de padrões tóxicos que você herdou sem perceber. Algumas dores não são suas, mas você carrega como se fossem. Elas vêm de vozes antigas, de olhares que marcaram, de repetições silenciosas que, sem perceber, se tornaram roteiro da sua vida. Você repete gestos, medos, reações. Repete relações que te ferem, cenários que te drenam, decisões que te afastam de si. E ainda assim, se culpa. Acredita que está fazendo tudo errado, mas talvez você apenas esteja seguindo um mapa emocional que não foi desenhado por você. Carl Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Isso significa que, enquanto não trouxermos à luz o que nos move por dentro, viveremos como marionetes de histórias antigas. Histórias que herdamos, histórias que repetimos, histórias que acreditamos serem nossas, mas são apenas ecos da dor de outros. Você pode ter crescido ouvindo que amor machuca, que dinheiro é sujo, que sucesso exige sofrimento, que sentir é fraqueza. E agora, inconscientemente, reconstrói essas crenças no seu dia a dia. Se envolve com pessoas que confirmam suas dores. Escolhe caminhos que reforçam o velho roteiro. E quando algo dá errado, acha que o problema é você. Mas talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez o problema seja o enredo invisível que te ensinaram e que você ainda não questionou. Há uma história de um homem que falia todas as empresas que abria. Era inteligente, dedicado, talentoso, mas sempre fracassava, até perceber que, em algum lugar profundo, ele acreditava que não merecia vencer, porque seu pai havia sido um homem amargo que odiava ricos, e ele, por lealdade inconsciente, repetia o fracasso, como quem busca punição, não por escolha, por padrão. Quais padrões você está repetindo? Em seus relacionamentos, em suas escolhas, em sua maneira de se tratar? De quem você está herdando essa dor? Quando você escreve, quando você nomeia, quando você olha com sinceridade, algo se desfaz, porque o que é visto pode ser transformado. O que é trazido à consciência deixa de comandar na sombra. Romper com padrões herdados não é uma traição, é um gesto de amor. Amor por quem veio antes, amor por quem virá depois. E principalmente amor por quem você é, quando deixa de ser quem te ensinaram a ser, quando a vida te obriga a parar, o convite oculto da crise. Há momentos em que a vida para e você não entende por quê. As coisas deixam de fluir, as portas se fecham, as forças somem, o entusiasmo some, como se um peso invisível dissesse: não dá mais. Você tenta insistir, tenta continuar, mas tudo em você começa a gritar por pausa, por silêncio, por uma ruptura que não foi planejada, mas que chega como uma avalanche que não pede permissão. E então surge o medo, medo de estar falhando, medo de estar sendo deixado para trás, medo de não saber o que fazer com tanto vazio.
Mas e se essa pausa for, na verdade, um realinhamento? E se a crise não for um castigo, mas um chamado? Um chamado para voltar ao que importa, para rever o que você tem feito com sua vida, para encarar o que você adiou por tempo demais. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. A crise, muitas vezes, só parece ruína porque você ainda não viu o que ela está tentando reconstruir. A queda pode ser só a alma pedindo um novo eixo, um novo centro, uma nova direção. E para isso, tudo o que não está mais em ressonância com quem você é, precisa ruir. Expectativas, relações, identidades, tudo aquilo que te mantinha ocupado, mas não preenchido. A crise retira o supérfluo e com isso revela o essencial. É nesse espaço de colapso que a filosofia estoica brilha com mais força, porque ela não te promete fuga nem milagre, ela oferece lucidez, clareza, consciência. O caminho começa com 3 passos. Primeiro, nomeie a dor. Dê a ela um contorno, uma voz, uma forma, depois reduza a essência. O que de fato está sob seu controle agora? O que é ruído e o que é verdade? E então, haja, não com desespero, mas com presença. Faça o que está ao seu alcance, com o coração centrado. Mesmo que tudo ainda pareça incerto, a crise não é o fim. Ela é o terreno onde o novo começa a brotar. Só que às vezes o novo dói, porque ele exige que você se despe do que já não serve, que você aceite não saber, que você aceite parar, e no parar descubra que a vida não te deixou. Ela apenas te chamou de volta, para dentro, para si, para o que de fato importa. Quando você se silencia por dentro, o mundo começa a te ouvir. Chega um momento em que manter a pose cansa. Sustentar a força o tempo todo começa a doer. Não no corpo, mas no ser. Porque existe um limite entre a resistência que edifica e o endurecimento que adoece. E muitos cruzam esse limite sem perceber. Seguem sendo fortes, sendo estáveis, sendo apoio, até que um dia a alma pede socorro, não com palavras, mas com silêncios profundos, com ausências, com aquela sensação estranha de estar vivo, mas não estar mais presente. Ninguém fala sobre isso, sobre o peso de parecer bem quando já não se está inteiro, sobre a solidão espiritual de quem caminha com consciência, mas não encontra mais sentido nas conversas superficiais, nos compromissos automáticos, nas distrações que antes serviam como refúgio. E então você se cala, não por orgulho, mas por exaustão, por maturidade, por não querer mais gastar energia tentando explicar o que só quem sente de verdade pode entender. E nesse silêncio, algo muda, porque o silêncio verdadeiro não é ausência, ele é presença. Ele é quando você para de lutar contra o que sente, quando você acolhe sua dor como parte de quem você é, quando você aceita que não precisa ser forte o tempo todo, porque isso é o que tem te destruído. Ser forte o tempo todo é sufocar a criança ferida que ainda habita em você. É exigir de si o que ninguém aguentaria sustentar. É trocar autenticidade por desempenho, mas há uma outra força, uma força suave, serena, uma força que nasce quando você se silencia por dentro, quando você não precisa mais provar, nem vencer, nem convencer, apenas ser, estar, respirar. E nesse espaço, o mundo começa a te ouvir, não porque você gritou, mas porque sua presença se tornou tão real, tão íntegra, tão viva, que ela comunica sem palavras, cura sem esforço, transforma sem intenção. A solidão espiritual não é ausência de companhia, é ausência de conexão verdadeira, mas ela também é um portal, um espaço sagrado onde o antigo se desfaz e o novo começa a germinar. É nesse vazio que o real você emerge, sem máscaras, sem defesas, sem culpa, só presença. Não fuja da dor, escute, não fuja do silêncio. Abrace, porque a cura não acontece no barulho. A cura começa no instante em que você para de resistir e apenas permite.